Convido o vereador Messias para que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Um especial. Boa noite a todos. Boa noite. A palavra da Bíblia está em Hebreus 8:12, que diz assim: porque serei misericordioso com suas iniquidades, e seus pecados de suas privações não me lembrarei. Mas que Deus abençoe essa sessão. Amém. Amém. Não, pouca coisa. Nada de... Você coloca. Obrigado, Messias. É isso. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Solicito ao vereador João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Ademir Ferrari. Aparecido Donizete Frias. Ilso Mazali. João Ricardo Nonato Parra, aqui presente. José Messias Fagundes de Almeida. Luiz Fernando Steck. Luzia José dos Santos Vecchiati. Presente. Marcos Leandro Lorenzetti. Valdecir Pessan. Havendo o número legal, esta presidência dá por aberta a presente sessão. Pelos trabalhos de hoje, mereça a casa, mereçam os senhores vereadores o respeito do povo e as bênçãos de Deus. Essa presidência consulta os senhores vereadores quanto à dispensa da leitura da ata 59ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de fevereiro, próximo passado, uma vez que cópia da mesma foi distribuída com antecedência aos senhores vereadores. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Dispensada a leitura da mesma e declarada aprovada. Solicito ao vereador João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, para que proceda a leitura das matérias destinadas ao expediente sem votação. Indicação número 14/2020. Indico na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade que seja instalada uma lombada na vicinal Prefeito Coitiro Sato antes do cruzamento com a estrada municipal PBU 347, que liga a cidade ao bairro São José, no sentido Mirandópolis-Pacaembu. Plenário vereador José Araújo Filho, 3 de março de 2020, e Ilso Mazali, vereador. A solicitação se justifica uma vez que no referido local da vicinal supracitada há uma baixada onde os veículos transitam em alta velocidade, tornando-se um local propício para o acontecimento de acidentes, havendo, portanto, a urgente necessidade da colocação de um obstáculo no local. Indicação número 15/2020. Indico na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, junto ao setor competente da municipalidade, estude a possibilidade de organizar um espaço para servir de depósito de materiais de construção comunitário, bem como disponibilizar uma equipe para recolher esse tipo de material. Plenário vereador José Araújo Filho, 11 de março de 2020, Valdecir Pessan, vereador. A solicitação se justifica uma vez que, ao transitar pela cidade, pude observar que em vários pontos da cidade há restos de materiais de construção, restantes de obras já concluídas pelos munícipes, em calçadas e outros lugares, de forma irregular. Acredito que o motivo disso acontecer seja pelo fato de não haver forma de doar esses materiais ou mesmo alguém que os recolha. Se a sugestão for aceita após o recolhimento do material, o mesmo seria destinado às pessoas carentes do nosso município para que possam fazer pequenas reformas em suas residências, ou mesmo para fazer calçadas nas casas daqueles que não podem pagar pelo serviço. Indicação número 16/2020. Indico na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade a limpeza do sistema de drenagem, reposição das peças de corrimão que se encontram danificadas e qualquer serviço identificado como necessário para a conservação da ponte nova do córrego Santa Maria, localizado na divisa do bairro Capim Fino e bairro Santa Maria. Indico ainda que seja feita manutenção periódica na ponte supramencionada. Plenário vereador José Araújo Filho, 11 de março de 2020, João Ricardo Nonato Parra, vereador. Como pode ser observado nas fotos anexadas a esta indicação, a vegetação está tomando conta das laterais da ponte. Também pode ser visto que, devido à ponte ser em ponto mais baixo do que a estrada rural, há um grande acúmulo de terra ao longo da mesma, obstruindo assim todo o sistema de drenagem da ponte, fazendo com que em dias de chuva a ponte fique completamente alagada, gerando assim risco de acidentes no local.
Solicito ao vereador João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, para que proceda a leitura das matérias destinadas ao expediente com votação. Requerimento número 15/2020. Requeiro na forma regimental, ouvido do outro plenário, que esta casa envie ofício com votos de pesar aos familiares da senhora Maria de Lourdes Jesus Frias, pelo seu falecimento ocorrido em 29 de fevereiro. Plenário vereador José Araújo Filho, 3 de março de 2020, Aparecido Donizete Frias, vereador, requerimento assinado por todos os vereadores. Requerimento 16/2020. Requeiro na forma regimental, ouvido do outro plenário, que esta casa envie ofício com votos de pesar aos familiares da senhora Elza de Souza Domingos, pelo seu falecimento ocorrido em 1º de março. Plenário vereador José Araújo Filho, 3 de março de 2020, Aparecido Donizete Frias, vereador, requerimento assinado por todos os vereadores. Requerimento 17/2020. Requeiro na forma regimental, ouvido do outro plenário, que esta casa envie ofício com votos de pesar aos familiares do senhor José Reis da Silva, pelo seu falecimento ocorrido em 6 de março. Plenário vereador José Araújo Filho, 9 de março de 2020, Luiz Fernando Steck, vereador, requerimento assinado por todos os vereadores. Mensagem número 5/2020, Pacaembu, 18 de fevereiro de 2020, senhora presidente. Estamos remetendo a essa augusta Casa de Leis o projeto de lei 05/2020, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. O projeto, que ora segue, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico PMSB, executado com a finalidade de estabelecer regras visando a melhoria da qualidade dos serviços de saneamento básico, a garantia dos benefícios da salubridade ambiental para toda a população, a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e o fortalecimento dos instrumentos disponíveis ao poder público e à coletividade. A elaboração do plano, em comento, foi objeto de convênio celebrado com a Secretaria de Recursos Hídricos, sendo executado pela empresa consórcio Engecorpes Malbertec, em parceria com a Prefeitura Municipal, através da coleta de dados para a elaboração do diagnóstico dos eixos de saneamento, água, esgoto e drenagem, sendo o mesmo finalizado e imprescindível a regulamentação através de lei, o que nos impede a encaminhar ao Legislativo o projeto que ora segue para apreciação e aprovação. Contando com a especial atenção dessa colenda casa, antecipamos os agradecimentos Maciel do Carmo Copas, prefeito municipal. Projeto de lei número 5/2020 do Executivo, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. O prefeito do município de Pacaembu, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1º das disposições preliminares, artigo 1º. Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico de Pacaembu, com a finalidade de estabelecer regras visando a melhoria da qualidade dos serviços de saneamento básico, a garantia dos benefícios da salubridade ambiental para toda a população, a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e o fortalecimento dos instrumentos disponíveis ao poder público e à coletividade. Artigo 2º. Para a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos do anexo 1, o município de Pacaembu deverá articular e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para a garantia da execução dos serviços públicos de saneamento básico, em conformidade com os princípios e diretrizes da Lei Federal 11.445/2007. Artigo 3º. Para efeitos dessa lei, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 1. Abastecimento de água potável, constituído pelas atividades e infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de mediação. 2. Esgotamento sanitário, constituído pelas atividades e infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 3. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjunto de atividades e infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transporte, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 4. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, conjunto de atividades e infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões, de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Artigo 4º. O Plano Municipal de Saneamento Básico terá validade de 20 anos, devendo ser revisto periodicamente em prazos não superiores a 4 anos.
Parágrafo 1º. As revisões de que trata o caput deste artigo deverão proceder à elaboração do plano plurianual do município de Pacaembu, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei Federal 11.445/2007. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico à Câmara dos Vereadores, com as eventuais alterações e atualização e a consolidação do plano anteriormente vigente. Capítulo 2 dos Objetivos e Princípios. Artigo 5º. O Plano Municipal de Saneamento Básico tem por objetivo geral promover a universalização do saneamento básico em todo o território do município de Pacaembu, ampliando progressivamente o acesso de todos os domicílios permanentes aos serviços. Parágrafo único. Para alcançar o objetivo geral de universalização em conformidade com a Lei Federal 11.445/2007, são objetivos específicos do Plano de Saneamento Básico do município de Pacaembu. 1. A garantia da qualidade e eficiência dos serviços, buscando sua melhoria e extensão às localidades ainda não atendidas. 2. A sua implementação em prazos razoáveis, de modo a atingir as metas fixadas no plano. 3. A criação de meios e instrumentos para regulação, fiscalização, monitoramento e gestão dos serviços. 4. A promoção de programas de educação ambiental de forma a estimular a conscientização da população em relação à importância do meio ambiente equilibrado e a necessidade de sua proteção, sobretudo em relação ao saneamento básico. 5. A viabilidade econômico-financeira dos serviços, considerando a capacidade de pagamento pela população de baixa renda na definição de taxas, tarifas e outros preços públicos. Artigo 6º. Além dos princípios expressos acima, serão observados para a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico os seguintes princípios fundamentais. 1. Integralidade do serviço de saneamento básico. 2. Disponibilidade do serviço de drenagem e de manejo das águas pluviais urbanas. 3. Preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente. 4. Adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. 5. Articulação com outras políticas públicas. 6. Eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental. 7. Utilização de tecnologias apropriadas. 8. Transparência das ações. 9. Controle social. 10. Segurança, qualidade e regularidade. E 11. Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Artigo 7º. Os programas e projetos específicos voltados à melhoria da qualidade e ampliação da oferta dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem constituirão os instrumentos básicos para a gestão dos serviços, devendo incorporar os princípios e diretrizes contidos nesta lei. Parágrafo único. Os programas e projetos específicos do setor de saneamento básico deverão ser regulamentados por decretos do Poder Executivo Municipal, na medida em que forem criados, inclusive com a especificação dos recursos orçamentários a serem aplicados. Da prestação de serviço de saneamento básico. Artigo 8º. A prestação do serviço de saneamento básico é de titularidade do Poder Executivo Municipal e poderá ser delegada a terceiros mediante contrato, sob o regime de direito público, para a execução de uma ou mais atividades. Parágrafo 1º. A delegação da prestação dos serviços de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do Plano Municipal de Saneamento Básico. Parágrafo 2º. Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico. Parágrafo 3º. Os contratos mencionados no caput não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações dos serviços contratados. Parágrafo 4º. No caso de mais de um prestador executar atividades interdependente de outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato, devendo entidade única ser encarregada das funções de regulação e fiscalização, observado o disposto no artigo 12 da Lei Federal 11.445/2007. Parágrafo 5º. Na hipótese de entidade de administração pública municipal ser contratada para a prestação de serviços de saneamento básico, nos termos do presente artigo, deverá submeter-se às regras aplicáveis aos demais prestadores. Artigo 9º. O município deverá regularizar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, ficando desde já autorizada a delegar essas atividades à entidade reguladora independente, constituída dentro dos limites territoriais do Estado de São Paulo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei Federal 11.445/2007. Parágrafo único. Caberá ao ente regulador e fiscalizador do serviço de saneamento básico a verificação do cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. Artigo 10. Como forma de garantir a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, são deveres dos prestadores dos serviços. 1.
prestar serviços adequado e com atualidade, na forma prevista nas normas técnicas aplicáveis e no contrato quando os serviços forem objeto de relação contratual. 2. Prestar contas da gestão do serviço ao município de Pacaembu quando os serviços forem objeto de relação contratual e aos usuários mediante solicitação por escrito. 3. Cumprir e fazer cumprir as normas de proteção ambiental e de proteção à saúde aplicáveis aos serviços. 4. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso em qualquer época às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço. 5. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação de serviço. E 6. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, considera-se serviço adequado aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, bem como a modicidade das tarifas. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Artigo 11. Tendo em vista que os usuários diretos e indiretos dos serviços de saneamento básico são os beneficiários finais do Plano Municipal de Saneamento Básico, constituem seus direitos e obrigações: 1. Receber serviço adequado. 2. Receber dos prestadores informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. 3. Levar ao conhecimento do município de Pacaembu e do prestador as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado. 4. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos eventualmente praticados na prestação do serviço. 5. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Artigo 12. Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, as infrações ao disposto nessa lei e seus instrumentos, cometidas pelos prestadores de serviços, acarretarão a aplicação das seguintes penalidades pelo ente regulador, observados sempre os princípios da ampla defesa e do contraditório. 1. Advertência com prazo para regularização. E 2. Multa simples ou diária. Artigo 13. A advertência poderá ser aplicada mediante a lavratura de auto de infração para as infrações administrativas de menor lesividade, garantidos a ampla defesa e o contraditório. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, se o ente regulador constatar a existência de irregularidades e a serem sanadas, lavrará o auto de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades. Parágrafo 2º. Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o ente regulador certificará o ocorrido nos autos e dará seguimento ao processo. Parágrafo 3º. Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar as irregularidades, o ente regulador certificará o ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa à infração praticada, independentemente de advertência. Parágrafo 4º. A advertência não excluirá a aplicação de outras sanções cabíveis. Artigo 15. Para a aplicação da penalidade da multa, a autoridade competente levará em conta a intensidade e extensão da infração. Parágrafo 1º. A multa diária será aplicada no caso de infração continuada. Parágrafo 2º. A multa será graduada entre R$ 150 e R$ 15 mil. Parágrafo 3º. Para cálculo do valor da multa são consideradas as seguintes situações agravantes: reincidência ou, quando da infração resultar, entre outros, na contaminação significativa de águas superficiais ou subterrâneas, na degradação ambiental que não comporte medidas de regularização, reparação, recuperação pelo infrator ou às suas custas, ou em risco iminente à saúde pública. Artigo 16. Constitui o órgão executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Municipais, Agricultura e Meio Ambiente. Artigo 17. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pacaembu, 18 de fevereiro de 2020. Maciel do Carmo Copas, ex-prefeito municipal. Projeto de Lei 01/2020 do Legislativo dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Pacaembu, revogando a Lei 2018 de 11 de abril de 2013.
Solicito ao vereador João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, para que proceda a nova verificação de frequência dos senhores vereadores. Adelmir Ferrari, Aparecido Donizete Frias, Ilso Mazali, João Ricardo Nonato Parra, aqui presente, José Messias Fagundes de Almeida, Luiz Fernando Steck, Luzia José dos Santos Vecchiati, presente. Marcos Leandro Lorenzetti e Valdecir Pessan. Havendo quórum para as votações, esta presidência dá por aberta a ordem do dia. Esta presidência consulta aos senhores vereadores se o projeto de lei número 5 de 2020 do Executivo deva ser declarado matéria de deliberação e dado a ordem do dia. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado matéria deliberativa. Em segunda discussão do projeto de lei número 01 de 2020 do Legislativo. Em segunda votação do projeto de lei número 01 de 2020 do Legislativo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado aprovado. Esta presidência comunica aos senhores vereadores que não submeterá em discussão e votação os requerimentos números 15, 16 e 17 de 2020, uma vez que os mesmos foram subscritos por todos. Comunica finalmente que convocará as comissões competentes para emitirem seus pareceres no projeto de lei número 5 de 2020 do Executivo. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, esta presidência dá por aberta a palavra livre para quem dela queira fazer uso. O vereador Luiz Steck está se ausentando da sessão. Depois você fala, só convidar a população. Pode. Alguém mais fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Novamente, eu quero agradecer aqui todos os trabalhos, né, dos vereadores que foram apresentados hoje nesta casa, pela presença de todos também. Queria agradecer a todas essas pessoas que vieram aqui hoje, nesta noite, porque são pessoas que estão interessadas em saber, né, o rumo do nosso município, como eu também tenho interesse em saber o rumo da nossa pátria amada Brasil, e tantas outras coisas. Então, a política, ela é irmã realmente do poder do povo, é do povo, isso, né? E gostaria de aproveitar essa oportunidade e convidar a toda a população que está nos acessando nesse momento também pela internet, por outros meios de comunicação, que dia 14, agora, desse mês, sábado, haverá no ginásio de esporte, ali do lado, juntamente, uma ação que é o Rotary Day, né, que é um dia em que haverá vários benefícios em prol da população. Eu não vou usar o termo aqui, população menos favorecida que deva comparecer. Não, todos nós devemos comparecer. Lá vai ter corte de cabelo, retirada de documentação, orientação jurídica. Nós vamos ter lá exames de Papa Nicolau, né? Comemorando aí e parabenizando até as mulheres pelo dia 8 de março, que foi o nosso dia, né? Que a mulher tem uma força imensa e cada vez nós estamos chegando mais. Se a senhora me permite só um comentário, desculpa, para todos que estão aqui, para quem está nos assistindo pela internet, o Rotary Day é a comemoração do Dia Internacional do Rotary. Foi comemorado agora em fevereiro. Então é só para complementar o que a presidente está falando, é um mutirão de ações sociais.
com a parceria da Unify, do Senaic, Hospital do Câncer de Presidente Prudente, onde vamos ter o ônibus do preventivo para as mulheres, lembrando que esse exame tem que ser agendado previamente no posto de saúde, com as enfermeiras. Teremos exames com a área de medicina da Unify, exames oftalmológicos, que também devem ser agendados aqui na ótica, aqui na esquina aqui, a ótica ali na Juliana. E aí, enfim, em brinquedos para as crianças, uma infinidade de atrações, e lembrando que é tudo gratuito, não tem nenhum custo, e toda a população de Pacaembu está convidada. Sábado agora, das 9 às 13 horas. Tá aí, né? Obrigado, João. O João é participante do Rotary Club, né? E ele é compromissado com esse trabalho voluntário, com certeza vai estar lá no sábado também, e vale a pena a gente passar lá, não só para ser atendido, mas também para ver que nós estamos em movimento. As pessoas do bem, elas estão em movimento, elas estão se ajudando com um olhar direcionado sempre para o menos favorecido e fazendo a política do bem comum. Isso não deixa de ser um ato político. Tudo que fazemos sempre é feito como... É uma política, a escola é a política, tudo é política. Então, isso também é uma política necessária, onde é feito de forma voluntária, né, pelas pessoas da cidade que têm interesse em ajudar as outras pessoas. Então, e a parceria também com a Secretaria Municipal de Saúde, que vai ceder aí alguns funcionários para estar aferindo pressão, fazendo o teste de diabetes. Exato. Quem for fazer o teste do diabetes para estar indo em jejum, né, para ter um exame assim mais apurado, mais correto. Então, o Rotary vai estar lá, né, todo o pessoal, e vai estar atendendo a população. Então, é muito importante que você venha daí, né? Infelizmente, nós não temos como buscar, ou se alguém, de repente, quiser que a gente busque também, nós vamos estar trabalhando em prol da nossa comunidade neste dia. Tá? Então, eu agradeço aqui a presença de todos, quero desejar a todos um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos. Amém. Esta presidência comunica aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 25 de março do corrente. Finalizando, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigada.